Olhe para a criatividade do seu Deus. Você acha que um Deus que faz tudo isso tem problema de ideia? Vai faltar boa ideia no reino? Queridos, não falta. A gente pensa, eu sempre penso que essa vai ser a melhor EBF do ano, vai ser o melhor tema do ano. Quando chega setembro e outubro, que é a hora de programar o ano que vem, o Senhor dá coisas melhores, maiores, mais esplêndidas, porque Ele é assim. Ele é assim. Ele é glorioso. Então descanse. Entregue o que você precisa entregar. Se gaste. Se gaste com esse corpo aí, o bicho vai comer. O meu vai comer só o resto. Porque o que eu puder fazer com ele, eu vou fazer antes que esse dia chegue. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. A gente está aqui cansado, irmão, o dia todinho de seminário. O mundo, para adorar Satanás, passa 3 dias sem dormir, sem comer, fazendo xixi nos postes. Porque não dá tempo nem de ir em casa para adorar o diabo. E a gente vai ficar com mimimi. Estou cansadinho. Olha, o Senhor vai renovar suas forças, tem tempo para tudo. E hoje é o dia de estar aqui, ouvindo, aprendendo, experimentando. Porque Deus quer falar conosco. Se a gente vai ouvir ou não, a escolha é nossa. Então vamos lá? Vamos abrir o nosso livro. E é isso, meus irmãos. Está aí. Eu espero que esse livro abençoe de alguma forma o seu ministério, amplie a sua visão e saiba que existem 2 reinos e um já é vitorioso. Então fique no lado que vence. Não pule de lugar, mesmo que esteja difícil. Fique do lado que a vitória já é garantida. Pegue esse livro. Confeccione os recursos. Irmã, e tem recurso? Tem. Tem recurso. Agora não é nada que vai cair a mão, meus irmãos. Os homens, por exemplo, eu vou fazer uma classe, irmã, mas eu vou fazer sem recurso nenhum. O recurso sou eu. Sim, o recurso é você. Você é o primeiro, mas não é o único. Não pode. Você não sabe, não vai cortar EVA, não tem problema. Aqui tem um monte de irmãs que trabalham. Você vai lá, paga. E elas lhe dão um recurso muito justo. Eu aprendi com Davi. Davi, está na Bíblia. Deram para ele a terra, a lenha, o novilho e até o rapaz para ajudar. Ele disse: eu de modo nenhum oferecerei sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Receba. É para você mesmo. Meu ministério exige investimento. Porque você investe para passar no vestibular, para fazer 5 anos de faculdade, para depois arrumar um emprego. Às vezes na prefeitura ganhando um salário mínimo. Mas não quer investir no seu ministério. Eu acho isso lindo demais. Desse jeito. Compra um McDonald's de R$60, mas não paga uma inscrição de 20 que eu fiz para trazer dinheiro para cá, ainda pedi uns 10 e fiquei embora do estado. Jesus, é forte. Eu fiquei brava, sabe? Jesus, acalma o coração, tá certo, quer tapioca? O que acontece, queridos? Eu estou dizendo isso. Ah, irmã, eu não tenho. Eu não tenho é relativo. Vocês sabiam que eu não tenho é relativo? É verdade. Comprar é uma questão de preferência. Ter tempo é uma questão de preferência. E investimento no reino não é uma questão de preferência, é uma condição para o trabalho. Então invista. Se você puder, invista. Se você não puder,
Peça estratégia ao Senhor para poder e invista. Não fique no mundo das lamentações. Não fique dizendo, eu não vou porque é minha igreja, eu não vou porque é meu pai, eu não vou porque é minha mãe, eu não vou porque é meu marido. Deus dá estratégia para quem quer servi-lo. Para quem quer servir, o Senhor dá estratégia e aparece condições. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui porque entenderam esse princípio. Então pare de esperar que alguém compre para você e comece a dizer, Senhor, me dá dinheiro, me dá estratégia, me ensina, Senhor, o que eu posso fazer para sustentar o meu ministério. Se você olhar para mim e disser, irmã, eu não fiz porque minha igreja não deu, está aqui uma pessoa que não vai sentir pena nenhuma de você. Sabe por quê? Porque nós estamos vestidos e calçados. Temos o celular de ponta. Mas quando é 20 reais de um recurso, nós não temos. Então está na hora de ter. As meninas estão aqui, eu não sei se elas estão rindo para mim, de mim ou de nervosas. É de nervosa, né? É só porque eu disse que eu sou melancólica. Não, mas Deus ama os melancólicos também, ciáticos e sanguíneos. Deus ama, está aí. Ok? Então o que nós vamos fazer? Prepare os seus materiais. Você é do tipo que gosta do material de EVA? Prepare o seu material. Prepare o seu material. Você é do tipo que não gosta desse negócio de EVA, PNT, cola, tesoura? Não tem problema, compre dos seus colegas que fazem. Não é? Gostou da minha sugestão? Você não é do tipo nem que faz, nem que compra, imprima. É verdade. Imprima. Por quê? Porque esse material todinho, todos os recursos tem na versão molde para EVA e tem na versão também PDF para impressão. Não tem problema nenhum, até porque ninguém é obrigado a gostar de EVA. Não está na Bíblia, gosta de EVA e vai para o céu. Não. Pode. Outra coisa, tem gente que vai usar um balde, tem gente que vai usar um galho seco. Nosso Deus é criativo. Senhor, como é que eu posso levar esse conteúdo aqui para que ele seja claro? O que é o conceito de recurso pedagógico? É todo recurso visual, físico ou virtual que ajuda o aluno a compreender o conteúdo. Então a Bíblia é recurso didático? Sim. O livro é recurso didático? Sim. A mesa pode se transformar em recurso didático? Sim. Um cartaz, uma ficha, uma figura, uma foto, uma caixa, um objeto. Entendam que o recurso pedagógico, ele não é somente aquele construído de EVA, não é somente o data show, não é somente o quadro, não é somente o quadro de prega, é tudo que serve para ajudar o aluno a compreender o conteúdo, sem desvirtuá-lo. Os nossos gestos, a nossa entonação de voz, uma música, um cartaz. Estão entendendo como o conceito é amplo? Então vamos lá. Lá nesse lugar vocês vão encontrar o molde. O que mais? Pode passar. Raquel, prepare os kits. Nós falamos disso pela manhã, não falamos? Você já cadastrou os alunos, você conhece o aluno, sabe quem tem Bíblia, quem não tem, quem sabe ler, quem não sabe, quem tem pai crente, quem não tem, quem é crente, quem não é, quem é batizado com o Espírito Santo, quem não é, quem frequenta a EBD, quem não frequenta. E você vai preparar o kit dos seus alunos. Ok? Para quê? Para entregar no primeiro dia de aula. Não entregue de qualquer jeito. Prepare um momento especial para a entrega desse kit. E explique que você espera que eles cuidem,
Se você vai premiar quem responder tudo, quem tiver o material mais cuidado, prometa isso e cumpra, que você é crente, se lembra de cumprir em nome de Jesus. Amanhã, quem souber, eu vou trazer uma caixa de bombom. Aí no dia seguinte, gente, eu estava brincando. Que brincadeira é essa? Não brinque com a expectativa das crianças. Não brinque. Por quê? Porque da próxima vez que você falar, ela não vai acreditar em você. E você está representando Cristo. Cristo não mente. Os seguidores de Cristo não deveriam também mentir. Ainda mais se ninguém está pedindo para você prometer nada. Prometeu, se vire com a caixa de bombom e apareça com ela amanhã. Em nome de Jesus. Dê seu jeito. Não prometeu? Não faça isso. Crachá, lupas, as revistas, material de apoio. O que pode ser material de apoio? A caneta, o lápis, um caderno, o giz de cera. Para aquele aluno que não tem a Bíblia. Se não tem a Bíblia nova, reforma uma Bíblia para ficar adequada, bonita e desejável. Vocês sabiam que há diferença entre eu entregar uma folha de papel e entre eu entregar um livro? Ele vai se abanar com a folha de papel, ele vai dobrar mais, vai fazer um aviãozinho, vai dobrar mais, vai botar dentro do bolso. Ele perdeu antes de chegar em casa. Agora, quando você entrega um livro colorido, 100% colorido, com lugar para fazer as atividades, é claro que o cuidado dela vai ser diferente. Agora imagine entregar isso numa pasta, com o nome da criança. Gente, é um investimento para a eternidade. Você não vai fazer isso todo dia. São 2 vezes por ano, vale a pena. O que mais? Passa, querida. Decore a sua sala. Eu tenho sala? Decoro. Eu não tenho? Não decoro. Não vou fazer, porque a irmã disse que tinha que decorar a sala. Eu não tenho sala. Só decora se tiver. Se não tiver, tá livre dessa parte. Pode decorar o pezinho de abacate. O pé de abacate. Decora o pé de abacate, pendura umas lupas. Criatividade. Você está certíssima, minha querida. Não, é porque ela está emocionada. Esquece. O que eu posso fazer? Eu estou dizendo isso porque a nossa realidade, a minha realidade, pelo menos, eu não sei se é essa de vocês, mas o que acontece? No Maranhão, muitas das nossas salas acontecem na praça. Qual é a decoração que você pode fazer numa praça? Leva um baú. Não é caça ao tesouro? Não é investigação? Leva um baú. Coloca lá dentro as Bíblias, os livros, os materiais. Pega um tapete, uma lona velha de banner. O que mais tem nos projetos nas igrejas é banner do ano passado. O que você faz? Costura um com o outro, cola. Tem aquela cola vinil, compra cola vinil, colam, meus irmãos, gambiarra meu sobrenome. Não tem tempo ruim. Colou aqui, virou um tapete, enrolou, colocou. Gente, limpa o pé, tira o tênis, tira o sapato, tira o chinelo, vem pra roda, a gente estuda, todo mundo feliz, porque a coisa mais importante é a palavra, e a segunda coisa mais importante é o seu amor, é o seu carinho, é a sua cativação com o aluno, e a criança vai vir, não é só pelo conteúdo, não é pelo lanche, é por você também. Você está cheio da graça de Deus, e a graça é atraente. Deus nos dá condições. E não sei o que esse menino gosta. Eu sou séria, eu sou desse jeito séria com as crianças, desse mesmo jeitinho, brava. E elas me amam, gente, é coisa de Deus. Até eu acho. Seguem, gostam e já vão fazendo com os outros. Olha, ela é desse jeito, viu? Mas ela é legal. Porque a criança gosta de limite. Limite diz, me importo com você. Disciplina comunica, gosto de você, quero o melhor para você.
E quando todo mundo faz o que é certo, o ambiente fica saudável, fica leve. Elas gostam de bagunça, mas não gostam do ambiente bagunçado. E aí você tem que ensinar isso para elas. Então dá para fazer, decorar, organizar. Tudo que você vai fazer, você já tem no planejamento. Baixa o planejamento, você já sabe o que você vai precisar. Ninguém precisa andar no improviso. Improviso é exceção, não pode ser regra na educação cristã. Não, irmã, nós vamos fazer bem aqui. Ai, Jesus vai nos ajudar, irmã. Jesus vai ter misericórdia. Vai ajudar e vai ter misericórdia. Mas não é isso que Ele quer. O que Ele quer é que você maneje bem. E manejar bem a palavra da verdade significa estar pronto para ensiná-la também. Vamos deixar o improviso para a exceção. Improviso não é regra, é exceção. Vamos, giz pastel. Vocês conhecem o giz pastel? Vocês achavam que era pastel? Vocês acabaram de lanchar, gente. Não acredito com crente. Estou desconfiando que vocês querem ir para o céu só por causa do banquete. Quarta-feira à tarde vai ter uma aula sobre isso. Pode comprar que vai precisar. Compra que vai precisar. Certo? Giz pastel oleoso. Quem trabalha com EVA precisa disso, porque é como a gente contorna, como a gente faz toda a parte de colorir o EVA, é com esse tipo de giz. E como ele é um giz que ele não se encontra em toda a papelaria, em toda a livraria, a gente nos treinamentos costuma levar para facilitar a vida do professor de criança. Ok, vamos lá? Primeiro, agora nós vamos... Respira, professor. Pare de conversar, professor. Senão, vocês sabem o que é disciplina, né? Disciplina é o conjunto de instrução mais correção. Não é isso que é disciplina? É. Instrução mais correção é igual a disciplina. Tem gente que acha que disciplina é... Não, isso é correção. No seu primeiro dia de aula, assim que você entregar o kit, você vai estabelecer as regras da turma. Você pode trazer essas regras da sala copiadas bonitas, não pode? Pode, mas não será acordo. Qual é o ideal? Quando nós trabalhamos na pedagogia ativa, o ideal é que a turma estabeleça as regras. Você vai dizer as suas regras, eles vão dizer as regras deles, e vocês vão fazer um acordo. O que na educação infantil secular nós chamamos de combinados. Ok? O ideal é, nós vamos agora que vocês receberam os kits, eu vou anotar aqui o nosso combinado. Como é que vai funcionar a nossa turma. Uma coisa que eu quero dizer, nossa primeira coisa, não falamos palavrão. Pronto. O que mais vocês acham que nós não devemos fazer aqui dentro? O que vocês acham? Bater no colega. Hã? Bater no colega. Não podemos bater nos colegas. Eu gostei dessa parte. Evitar a violência. Nem cortar o cabelo do colega. Não podemos mascar chiclete. Só uma, calma, tem os outros. Então não podemos falar palavrão, não podemos bater no colega e não podemos mascar chiclete. Pronto. Tem mais algum não? Não podemos? Não podemos apelidar. Gostei. Não podemos apelidar os colegas. Tem mais algum não? Coisas que nós que não são legais, que não são boas, que Deus não se agrada. Tem mais alguma regra? Pegar o material do colega. Não pode Pegar o material
Não pode pegar o material do colega, não pode rasgar, né? Vamos, porque pegar uma hora vai ter emprestado e tal. Não pode rasgar o material do colega. Pronto. Nós fizemos agora aquilo que não pode. Agora vamos, o que pode? O que vocês gostariam que acontecesse aqui? Eu vou dizer o meu primeiro. Temos que nos cumprimentar, que agora é o positivo. Nos cumprimentamos com a paz do Senhor. Agora vejo vocês. Dizemos por favor e obrigado. Dizemos por favor E obrigado. pedimos por favor e dizemos obrigado. Pronto, essa é uma boa regra. O que mais? Regras positivas. Prestar atenção. Prestamos atenção à aula. Compartilhamos com os nossos colegas. Aí pode compartilhar lanche, pode compartilhar material, pode compartilhar novidades. A realidade. Sim. Vou ter que explicar algo que todo mundo já sabe, mas ninguém quer falar e fica inventando a história. Seguinte, nas nossas crianças e adolescentes, ninguém compartilha nada, ninguém pede licença em nada, não é assim. É outra realidade. Então, Júnior, vem cá, por favor. Vem aqui, por favor. O Júnior vai dar um exemplo pra gente como que são essas regras. Eu estou dizendo que ele poderia chamar qualquer um, mas a realidade é que os alunos novos que estão em campo, os alunos que vão para campo ano que vem, treinados, e os missionários que já estão em campo, então vou chamar um missionário que já está em campo, para ele falar um pouquinho sobre essa regra. Então, o quê? A maioria das nossas crianças, elas são indisciplinadas, ok? Elas são disciplinadas. Aqui está a Andresa no passado, cadê a Raquel? A Raquel não está. Imagina aqui na minha sala e falar: tia Cris, acabaram de se bater, se batem, saem correndo da sala. O professor não existe para eles. O missionário, não é verdade? Na verdade, sai correndo, vou embora, correndo. Rodeio, um quebra a cabeça do outro, bate no outro. As meninas estavam se batendo ali no bebedouro. Então, as regras, elas são claras sobre, número 1, respeito sobre tudo, não é? Respeito pelo meu colega, quem sou eu, respeito por mim, respeito pelo professor. E aí eu vou passar aqui para o Júnior para falar um pouquinho sobre a realidade dessas leis, como vocês trabalharam lá no Borralhos, para alcançar hoje essa excelência. Gente, Pai do Senhor, a Cristina, ela é desse jeito, né? A gente já está acostumado, por isso que eu sentei ele pelo fundo, mas não teve como. Lá em Borralhos a gente trabalha com 85 crianças e eles são divididos em turnos e a maioria dessas crianças já convivem umas com as outras, tanto na igreja, os que são evangélicos, ou nas ruas da comunidade ou até mesmo na escola deles, né? Então, quando a gente recebe eles lá na PNL, uma das primeiras coisas que a gente trabalhou com eles foi que eles separassem na percepção deles o que era a PNL e o que era a escola secular. Porque a gente já conhecia relatos de que a maioria das crianças de lá não tinha limite, tanto na escola, quanto em casa, quanto na igreja. Os próprios pais não estabeleciam esses limites. Então a gente precisava criar uma base assim, de convivência para a gente conseguir dar sequência no nosso trabalho, né? Então, lá na nossa base a gente tem uma série de regras que as crianças precisam seguir. A gente tem todas essas regras normais que vocês falaram, sobre respeito, apelido e tal. E a gente não deixa a situação esfriar. Quando acontece alguma coisa que é necessária repreensão pública, chamamos todos os alunos e aí a gente fala: ó, aconteceu isso e aquilo, isso não é para acontecer. A gente trabalha com uma certa disciplina para entrar na sala de aula. Sabe aquela coisa cívica que a gente tinha na escola antigamente? A gente tem um momento de recreação. Eles chegam, tem jogos, tem brinquedos, eles brincam, conversam, atualizam lá as novidades. Deu o horário, a gente é rigoroso com o horário, deu o horário, já toca um apito, as crianças já estão acostumadas em ordem de tamanho, eles fazem uma fila, e aí todo mundo cobrir, alinhado, e aí a gente entra em sequência para a sala de aula. O cronograma da aula, geralmente eles já sabem, a gente vai começar com o devocional, vai ter o momento do louvor, a leitura, então isso é tudo pré-estabelecido. É difícil manter porque é aquilo que a professora já falou pra gente. A gente precisa ser o modelo e eles estão esperando uma brechinha da gente, um vacilo da gente, para eles justificarem também
quebrar essas regras, né? Como ninguém trabalha sozinho, e eu creio que os que irão para campo, principalmente os alunos, vocês vão precisar ter em determinado momento uma base da própria comunidade. A gente criou um grupo de voluntários, são jovens, adolescentes da comunidade, evangélicos, que eles têm à disposição. Mas como a irmã Kelly falou, é um diamante bruto. Então, a gente tem aquele desgaste de estar lidando com as crianças e ao mesmo tempo lidando com uma equipe que não é perfeita, mas a gente sabe que a partir do momento que a gente for transferido de campo, chegar outro missionário, haverá ali uma base fixa na comunidade, que são esses jovens, esses adolescentes, e as crianças já vão estar mais habituadas a fazer tudo com ordem. Mais uma vez. Obrigado. E disciplina é algo que começa na instrução. É importante que elas entendam por que devem fazer desta maneira. Nós podemos impor? Podemos. Mas se apenas impusermos, o que vai acontecer? Elas vão fazer ali na aula e não vão levar isso para a vida. Nós precisamos dizer o que fazer e precisamos ensinar por que devem fazer. Sim, querido? Crianças com autismo, crianças com necessidades especiais, todas elas precisam obedecer às regras. Vão obedecer com as limitações delas. Uma das coisas que mais perigosas na doutrina da inclusão, que essa doutrina tem várias correntes, tem uma delas que a gente advoga em favor, mas a maioria não. Mas o que nós cremos, como educadores cristãos, que a pior forma de discriminação é tratar todo mundo igual. Nós precisamos tratar de acordo com a necessidade, a compreensão, o nível de entendimento de cada um. Isso requer sensibilidade e preparo. Por isso que a entrevista lá no começo, quando você for convidar, ou nos primeiros dias de aula, é tão importante. E aí, gente, o irmão falou, nós não trabalhamos sozinhos. Uma turma de discipulado no clube precisa ter no mínimo 2 pessoas. Mas quanto maior o número de crianças, maior precisa ser a equipe. Agora eu aconselho, é melhor trabalhar com grupos menores, mesmo que você trabalhe mais vezes por semana, e com grupos de uma faixa etária não tão distante uma da outra. Porque se você pega uma criança de 6 anos e coloca com um pré-adolescente de 12, alguém vai sair perdendo. Porque instintivamente o professor cria uma média. Geralmente, quando nós temos crianças pequenininhas até pré-adolescentes juntos, nós não falamos para os pequenininhos nem para os pré-adolescentes, nós falamos para as crianças de 8 anos. Quem está abaixo não compreende, quem está acima não se interessa. Então nós precisamos, o máximo possível dentro da nossa realidade, trabalhar com grupos etários para melhor aproveitamento. Mas digo e ressalto, o que vai dizer isso é a realidade em que você está trabalhando. Agora, não desprezem o valor da instrução para a disciplina. Diga o que é que precisa ser feito, crie oportunidades para que eles participem. E se eles não participarem da construção, pelo menos ajude-os a entender o que você está propondo e por quê. Não obedeceu, não passe por cima, em brancas nuvens, porque você fica desmoralizado. Disciplina é o quê? Correção, é ensino, instrução, mais correção. A norma foi quebrada, tem que ter uma sanção. Tudo bem, então hoje nós não faremos isso. Hoje não haverá intervalo. Por quê? Porque vocês quebraram tal regra. As punições, as sanções, as correções também precisam constar no acordo.
Porque um vai vigiar o outro, vai dizer, olha, vai acontecer isso contigo. Por quê? Porque você fez isso. É fácil? Não. É nadar contra a correnteza. Porque talvez o pai e a mãe já perderam o controle dessa criança em casa. A escola pública está pedindo socorro, porque os professores não podem mais fazer nada. Tudo é discriminação, tudo é preconceito, tudo causa transtorno. Agora nós estamos em um outro ambiente que tem um outro tipo de doutrina, uma outra cosmovisão. E aqui a disciplina é bem-vinda e necessária. Agora entenda uma coisa, nossa correção jamais inclui qualquer tipo de punição física ou humilhação. Não humilhe, não belisque, não aperte, não dê cascudo, ainda que seja seu irmão, seu primo ou filho. Lá dentro é um discípulo. E você precisa orar ao Senhor em busca dessa disciplina para a turma. Lembre-se, a disciplina que a sua turma vai aprender no discipulado não é para o discipulado, é para a vida. E é por isso que essas normas precisam ser entendidas, não apenas obedecidas, mas entendidas. Ok? Nós falamos hoje de manhã de didática, não foi? De cosmovisão, de metodologia. E a nossa igreja, nós como professores, temos uma metodologia preferida, chamada exposição ou método expositivo. Conhecem ou não? Pregação, exposição. Ministração do EBD, exposição. Praticamente tudo que a gente faz em termos de educação cristã está baseada no método expositivo. Em que consiste o método expositivo? No professor falando, no aluno ouvindo. No professor perguntando, no aluno respondendo. Respostas prontas, perguntas prontas e sem espaço para dúvidas. Esse método é importante, me formou, eu fui formada no método expositivo. A maioria de nós que já passou dos 40. Mas hoje, para hoje, este método não supre mais as necessidades da geração alfa. Quem é a geração alfa? Os nossos alunos, os nascidos a partir de 2010. Nossos alunos, 0 a 14, 15. A geração alfa não suporta ouvir, não suporta a preleção. Então eu preciso mesclar a preleção com algo auditivo, visual, que crie movimento, que gere resposta, exija resposta. Estão entendendo? Se eu quiser que eles me ouçam, eu preciso criar métodos que eles se envolvam. E eu quero que vocês olhem agora para esses dois quadros. O que a gente faz geralmente no clube? Ora, faz a chamada, faz a revisão, versículo para memorizar, estudo bíblico, revisão criativa, lanche e encerramento. Não é assim que funciona a EBD, o culto infantil? Não funciona assim? Qual é a nossa proposta? E eu digo proposta porque você, no final das contas, é quem vai decidir o que vai fazer na sua sala de aula. Nós queremos dar uma proposta didática chamada de método interrogativo. O que é o método interrogativo? É um método que mescla exposição, análise e pesquisa na mesma aula.
Por isso que a gente tem aquele kitzinho, tá bom? Qual é a proposta? Em primeiro lugar, faça o acolhimento. Dependendo dos seus alunos, o acolhimento pode ser com uma música. O acolhimento pode ser simplesmente com uma saudação, em que você pede que cada um saúde o colega que está do lado. Pode ser uma marcha, pode ser entrar na fila. Você vai encontrando o ritmo da sua sala de aula. Vamos aprender um hino de chamada, Elias, me ajuda. O hino é assim, ó. De Deus ouvir, aí alguém vai dizer o seu nome. Eu já estou aqui caçando conversa com os meninos, né? Aí ele vai dizer assim, Alexandre. E ele continua, era o meu nome a chamar. E eu obedeci e vim aqui servir a Deus. De Deus ouvir, tu grita o teu nome. Cauara. Ah, meu pai. Ouça, depois nós vamos fazer a dinâmica. Acolhimento tem sempre que ser no ritmo lá em cima. Depois a gente bate palma. Nós não vamos bater agora porque a gente vai ouvir a letra. Aprendam. Sueli. E eu obedeci e vem aqui servir a Deus. Cauara. Aí eu tenho que continuar, o meu nome é chamado. Vem aqui servir a Deus. Qual é? Com reverência na casa do Senhor, servir alegre e aprender do seu amor. Com reverência na casa do Senhor, anotaram? Servir alegre e aprender do seu amor. Pode parar. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, não anota mais. Quem canta? Porque vocês ficam olhando para mim. Vamos trabalhar, diz ao povo de Israel que marche. Foi Deus que disse. Quem canta? De Deus ouvir. De Deus ouvir. Cada criança, por vez, vai dizer o seu nome. Qual é a ideia? Nós estamos indo aqui porque fomos chamados por Deus. De Deus ouvir. E era o meu nome a chamar. E obedeci. E vim aqui servir a Deus. De Deus ouvir. Era o meu nome a chamar. E obedeci. E vim aqui servir a Deus. De Deus ouvir. Ileia. Não, Ileia. Deus não fala com essa fraqueza, esse desânimo, não. Eu recuso. De Deus ouvir. Ileia. Isso. Era o meu nome a chamar. E eu obedeci. E vim aqui servir a Deus. Olha a mensagem. Com reverência na casa do Senhor, servir alegre e aprender do seu amor. Aprenderam? Amém. Vamos lá. Primeira fila, me ajudem. Vamos lá. Todo mundo cantando. Gente, ninguém merece ouvir a minha voz, é sozinha. 1, 2, 3. De Deus ouvir. Era o meu nome a chamar. E obedeci. E vim aqui servir a Deus. De Deus ouvir. Era o meu nome a chamar. E obedeci. E vim aqui servir a Deus. Com reverência. Com reverência na casa do Senhor. Servir alegre e aprender do seu amor. Agora só esse pedaço que foi horrível. Com reverência na casa do Senhor. Diga comigo. Com reverência na casa do Senhor. Com reverência na casa do Senhor. Servir alegre. Servir alegre. E aprender do seu amor. E aprender do seu amor. Mostra os dentes que Deus lhe deu, por favor. A não ser que você seja banguela. Comigo, 1, 2, 3 e... Com reverência na casa do Senhor. Servir alegre e aprender do seu amor.
agora nós vamos fazer o seguinte: o primeiro, o segundo e o terceiro nome, nós vamos dizer só aqui, os meninos. Onde estão os homens? Eu achei muito fraco. E aqueles homens da linha não entraram no time não de vocês. Sei por quê. Onde estão os homens? Melhorou. Vamos lá. Na quarta vez, nós vamos levantar todos juntos e cada um vai gritar o seu nome. Afinal de contas, não foram só eles que foram chamados por Deus, né? Todos, e até eu. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Então vai ser Alexandre, Eduardo e Levi. E depois, todos nós. Cada um grita o seu nome, dá um pulo. Se você esteve entrevado até agora, essa é a hora que Jesus lhe curar. Então vamos lá. Vamos lá, vamos começar com as palmas. 1, 2, 3. E Deus ouvi, era o meu nome a chamar. E eu obedeci e vim aqui servir a Deus. De Deus ouvi, era o meu nome a chamar. E eu obedeci e vim aqui servir a Deus. De Deus ouvi, era o meu nome a chamar. E eu obedeci e vim aqui servir a Deus. De Deus ouvi, era o meu nome a chamar. E eu obedeci e vim aqui servir a Deus. Com reverência. Com reverência na casa do Senhor. Servir a lenha. Depois todo mundo diz. De Deus ouvi, era o meu nome a chamar. Eu obedeci. Todo mundo tem que servir a Deus. Animada. De Deus ouvi, era o meu nome a chamar. Eu obedeci. E aqui servir a Deus. De Deus ouvi, era o meu nome a chamar. Eu obedeci. Agora, todo mundo, quem tem perna. De Deus ouvi, era o meu nome a chamar. Eu obedeci. E eu vim aqui servir a Deus. Com reverência. Com reverência na casa do Senhor. Servir a lenha, aprender. Última vez. Com reverência na casa do Senhor. Servir alegre, aprender do seu amor. Aí, de Deus ouvi e vim aqui servir a Deus. Glória a Deus. Então você começou, fez as regras, xarará, canta. Volta, faz uma pregação, gesto. Fala de novo um pouquinho, levanta, faz uma outra coisa. Senão nem os adultos aguentam, muito menos as crianças. Vou ensinar um truquezinho aqui pra vocês, pra dar um método interrogativo. Mas não digam por aí que eu ensinei, tá? Porque isso aqui é coisa de gente preguiçoso. Vocês vão anotar no próprio livro. Obrigada. Quando a gente está trabalhando o método interrogativo, tudo nasce de uma pergunta. Então, tudo que eu faço gira em torno de uma resposta a esta pergunta feita no começo da aula. Tá bom? Então, assim, ó. Como é Deus? Como é Deus? É a sua pergunta. Não é o que tem aí? Só que qual é a resposta que você quer? Você não quer que ela simplesmente desenhe Deus, né? Você quer que ela responda com os atributos de Deus. Então pergunte para a criança: quem você acha que Deus é? Anote. Quem você acha que Deus é? Essa é a pergunta que vai
gerir toda esta aula. Segunda aula, como você acha que Deus é? O que você pensa que Ele é? Como você acha que Ele é? Ou seja, o que eu quero com essa pergunta? Eu quero que, desculpa, não é porque você, é como você acha que Deus age. A segunda, não, querido, é lá na, amados, lições, na capa, amor. É aqui que vocês vão anotar. Aqui, lição 1, como você acha que Deus é? Lição 2, como você acha que Deus age? Ok? Terceira lição, evolução ou criação? Em que você acredita? Evolução ou criação? Em que você acredita? Por que nós temos que pensar assim em termos de perguntas? Porque nós iremos perguntar isso para a criança no primeiro momento da aula. E vamos colher da criança o que ela... Pode passar? Não, é lá o anterior mesmo. Volta. Isso. Ok? Terceira, quarta lição. Você... A3, criação ou evolução ou criação, em que você acredita. Lição de número 4. Você sabe quem é Satanás? Meu Deus, tem meu irmão que diz assim: eu não quero dar essa aula, não, mas só quero falar de Deus. Eu não quero falar de Satanás, eu não gosto dele. Eu digo sim, mas é para falar mal. Ele daí não pode falar mal. Mal pode. Porque Jesus é o Salvador prometido. Porque Jesus é o Salvador prometido? É para fazer na lição. A lição é escrever na própria lição. Essa lição vocês vão levar para casa. É a lição que vocês vão usar com os alunos de vocês. Risquem o livro sem pena. Lição 6. Jesus realmente ressuscitou? Jesus realmente ressuscitou? Tem alguém aí para trás? Pergunta para o coleguinha. Jesus realmente ressuscitou? Lição número 7, que tem aí 4 perguntas. Qual é o caminho para o céu? Qual é o caminho para o céu? Lição 8. Como me tornar filho de Deus? Lição 9. Jesus realmente voltará? Pergunta para o coleguinha. Se o coleguinha não anotou, voltará? Jesus realmente voltará? Você tem certeza que é salvo? Lição de número 10. Lição número 11. O que é ser uma nova pessoa em Cristo? O que é ser uma nova pessoa em Cristo? O que é ser uma nova pessoa em Cristo?
O que é ser uma nova pessoa em Cristo? O último. Qual o maior presente de Deus para nós? Qual o maior presente de Deus para nós? Olha, gente, cada resposta, cada pergunta dessa é um desafio para você preparar uma pregação evangelística, porque dá, viu? Só não peça meu esboço, eu não vou lhe dar. Ok? Agora que você fez uma pergunta, olha aqui para mim. Ó, você já estudou, os alunos já estão lá, você preparou tudo, está tudo certinho. A aula está para começar. Isso daí não é para você passar para o aluno. Isso daí é para você saber o tom da aula. Ok? Olha para cá. Acolhi as crianças com o hino de boas-vindas, ou com a fila, ou com boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Nós vamos fazer a oração. Se as suas crianças são pequenas no discipulado, você pode começar a oração ensinando o Pai Nosso. Não é pecado, o Pai Nosso está na Bíblia. O ruim começa a acontecer quando nós não desenvolvemos essa oração, não evoluímos para uma oração autoral. Mas toda oração deve começar com a aprendizagem do Pai Nosso, porque as crianças precisam desse modelo. Qual é a nossa próxima função? Orar. Quando você for orar, fuja das orações ensaiadas e pergunte para as crianças, além de pedir a Deus para abrir a nossa mente para o que vamos aprender. Alguém aqui tem um pedido de oração especial? Porque senão você tem os motivos, você ora e eles não participam. Tudo que você puder para forçar uma resposta do aluno, uma participação do aluno, é isso que vai ficar no coração dele. O que vai ficar no coração do aluno não é exatamente o que você faz, mas é o que você o leva a fazer. Ok? Como eu disse, daqui a uma semana vocês vão lembrar vagamente de mim e mais vagamente ainda do que eu falei, a não ser o que vocês fizeram. Ok? A partir da segunda lição, você pode, depois da oração, fazer a revisão do que aconteceu antes. Por que a revisão é importante? Porque ela vai dizer para o cérebro do aluno. É importante, porque está sendo dito mais uma vez, guarde. Senão, quando ele dormir, e não é figura de linguagem, o sono tem esse efeito de faxina cerebral, vai para o lixo. Não é importante. Então, quanto mais revisado, mais importância o cérebro vai dar e mais essa informação ficará retida. E é isso que nós queremos. Recebemos, oramos, revisamos, podemos cantar. Não cante mil hinos, porque é uma aula. Então você vai cantar hinos que digam respeito ao assunto. Bota bem aí, amada. Aquela música, aquele hino. Não, linda, é aí mesmo. Próximo. Mais embaixo, mais embaixo. Aqui, isso. Vamos lá? Eu vou precisar dos homens. Ele aí vai fazer fez Eu já desanimei, meu coração já ficou pequeno. Eu digo, meu Deus, são esses homens. Ó, meninas, eu vou cantar uma vez, todo mundo, e depois você já canta. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um só. Vocês.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um só. Onipotente, onisciente, onipresente, digno de louvor. Vocês? Onipotente, onisciente, onipresente, digno de louvor. Digno de louvor. Eu não sei, esse lado aqui não está participando, irmão. Vocês não vão ficar. Não vão pro lanche. Desanimado demais. Estou com pena de vocês. Não manda esse desânimo pra cá, porque se juntar com o que eu já tenho, morri. Só vocês. Comigo, 1, 2, 3 e... Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são só. Onipotente, onisciente, onipresente, digno de louvor. Todo mundo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são só. Onipotente, onisciente, onipresente, digno de louvor. Lá embaixo. Bom e eterno, santo e amoroso, justo é meu Senhor. É o soberano, sábio criador, que nunca mudou. De novo. Bom e eterno, santo e amoroso, justo é meu Senhor. É o soberano, sábio criador, que nunca mudou. Esse é meu Deus. Esse é meu Deus. Esse é meu Deus. De novo. Esse é meu Deus. Esse é meu Deus. Esse é meu Deus. Agora os homens todinhos que ficaram em Cambocó, peguei vocês. Meninas, vocês vão dizer: esse é meu Deus. Façam, 1, 2, 3 e... Esse é meu Deus. E outro não há, e outro não há. Esse é meu Deus. E outro não há, e outro não há. Esse é Não, esse é meu Deus. o meu Deus. Os homens de pé. Eita, meu pai. Não, não. Campos Brancos não tenho saudades desse jeito. Irmão, quem é homem? Se acuse, levante. Se acuse de... Irmão, pelo amor de Deus. Ajudo? Deus o livre. Agora peça para misericórdia. A divina providência. Vamos lá. Vamos dar uma chance para os meninos. Eu vou cantar com eles uma vez só. Vamos lá, meninas. 1, 2, 3 e... Não, pelo amor de Deus. Você fica pressionando, irmão. Ministério infantil. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Vocês não errem, senão... O último, esse é meu Deus. Só vocês agora. Esse é meu Deus. E outro não há, e outro não há. E outro não há, e outro não há. De novo. Esse é meu Deus. E outro não há, e outro não há. E outro não há, e outro não há. Segura aí, eu não seguro porque eu não tenho ar. O irmão ainda fica ajudando as mulheres, irmão. Desse jeito acaba. Ó, homens, e outro não há, e outro não há. E outro não há, e outro não há. Guarda o ar aí que você vai precisar dele. Vamos lá. Ok, última chance. 1, 2, 3. Ok, podem sentar, que agora vai começar a dinâmica. Ok. Meninas, vocês têm que cantar Esse é meu Deus em pé e sentar.
E eles levantam e dizem, outro não há e outro não há. Vamos lá. Mas vamos cantar o hino todo, né, seus engraçadinhos? 1, 2, 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são só. Onipotente, onisciente, onipresente, digno de louvor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são só. Onipotente, onisciente, onipresente, digno de louvor. Esse é o meu Deus, outro não há, outro não há. Outro não há, outro não há. Bom e eterno, santo e amoroso, justo é meu Senhor. É soberano. Gente, vocês precisam participar. De novo. Bom e eterno, santo e amoroso, justo é meu Senhor. É o soberano, sábio criador, que nunca mudou. Vamos lá, mulheres. Esse é o meu Deus. 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 Não é todo mundo de pé. Esse é o meu Deus. Pronto, podem sentar. Quase que fechou. Volta lá um pouco. Isso. Pronto. Perceberam que no hino tem vários atributos. Por quê? Porque eu preciso dar às crianças, aos pré-adolescentes, já um ponto de contato com o conteúdo. Se eles entenderem que esse é um conteúdo totalmente novo e difícil, eles podem se sentir menos capazes de aprender. Vocês vão ver o efeito disso. Tem o louvor, que é o hino para memorizar? Então agora eu vou fazer essa introdução. Qual é a introdução? Hoje nós vamos aprender sobre Deus. Qual é a pergunta mesmo? Quem você acha que Deus é? Nós vamos falar sobre Deus. Mas para isso, eu sei que cada um de vocês sabe quem Deus é. Porque se vocês vieram para essa aula, é porque vocês querem saber ainda mais. Mas eu quero saber o que é que vocês sabem sobre quem é Deus. Vamos lá. Quem é Deus? Essa é a parte que vocês respondem. Quem é Deus? Vocês são crianças, pré-adolescentes, na primeira aula. Então vocês não são teólogos agora. Vocês vão responder o que uma criança responderia. Deus é Pai. Pronto. Deus é Jesus. Deus é o Criador. Esse pessoal já foi para DD, eu acho. Deus é amor. Amor. Filho de Maria, gostei. Deus é justiça. Filho de amor. Tu já foi para DD. Tu não é nem para estar nessa sala de aula. Legal. Deus é filho de Maria. Deus é aquele que vai em todos os lugares. Ah, em todos os lugares. Deus é legal. Está em... Não, eu vou dizer que está em tudo, tá bom? Deus é legal. Deus é o papai do Deus céu. é quem é aquele que curou minha mãe. Ah, muito bem.
essa parte dessa. Agora vamos colocar aqui algumas coisas que eles colocam também. Deus é uma força. Geralmente isso aqui sai. Deus é uma energia. Certo? Porque é o que eles veem, especialmente quem assiste desenho animado, quem joga. A figura de Deus vai parecer desvirtuada no mundo infantil. Por que que isso é importante? Quando eu quero introduzir um assunto no método interrogativo, eu não respondo, eu pergunto. Porque eu quero saber o nível de compreensão que os meus alunos têm sobre esse assunto. Anote as respostas com respeito. Não sorria, não critique, porque essa resposta aqui é fácil. Mas tem outras perguntas que as respostas são muito mais difíceis. O aluno mostra que está interessado quando ele analisa o que ele sabe sobre o assunto. E vocês vão descobrir, estudando, que nós sabemos pouquíssimo sobre Deus. E isso faz com que a nossa argumentação seja uma argumentação pobre e repetitiva. No final dessa aula, nós teremos que aprender e citar as referências de 5 atributos de Deus, ou seja, 5 respostas à pergunta: quem você acha que Deus é? Ok. Tudo que vocês disseram é muito importante. Vocês sabiam, eu estou agora ainda na introdução. Vocês sabiam que houve na Bíblia um homem que fez essa pergunta: quem é o Senhor? Essa história está no livro de Êxodo, no capítulo 3 e no capítulo 4. E foi quem protagonizou essa história foi um homem chamado Moisés, que eu acho que vocês conhecem o Moisés, porque é aquele que tem aqueles quadros da travessia do Mar Vermelho. Vocês devem ter assistido a novela também. Vocês não viram essa novela? Pois é, quem fez essa pergunta primeiro na Bíblia foi esse homem. Como era o nome dele mesmo? Moisés. Deus estava mandando Moisés fazer uma tarefa e Moisés não queria ir. Porque Moisés estava com medo, porque na verdade ele não conhecia Deus, não conhecia a grandeza de Deus. Então ele perguntou: vocês sabiam que Deus não fica chateado quando a gente pergunta coisas para ele? Ao contrário, ele tem todas as respostas. Então Moisés perguntou: quando eu chegar lá para fazer minha tarefa, que me perguntarem: quem te mandou aqui? O que eu vou dizer? E Deus deu para ele a seguinte resposta: ah, mas eu não vou ficar assim não. Olha vocês me olhando. Vocês vão procurar essa resposta na Bíblia. Agora nós vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo está no Antigo Testamento. É o segundo livro da Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias? Vocês vão abrir as Bíblias de vocês. Vocês estão vendo? Vocês que já tiveram curiosidade para ler, sabem que a resposta já está aqui na lição. E é por isso que eu não vou usar a lição de cara. Eu vou usar primeiro a Bíblia. E depois eu vou usar a lição, para consolidar o que eu já estou ensinando no começo. Então vamos abrir a nossa Bíblia, tá bom? Para saber qual foi a resposta de Deus. Quando você pedir o seu aluno para ler a Bíblia, o que você vai fazer? Indique o capítulo, indique o versículo, peça que alguém leia e espere que eles marquem na Bíblia. Entenderam? É isso que nós vamos fazer. Essa é a parte da introdução.
Então, vocês já entenderam que essa dúvida que muitos têm, e é uma dúvida boa, porque Deus quer ser conhecido. A resposta está na Bíblia Sagrada. Bom, eu estou fazendo aqui uma simulação, então não vou aprofundar cada passo, senão a gente não termina, né? A gente já teve dificuldade para começar a aula. O tempo inteiro vamos começar e entrava um assunto complementar. Agora que você já fez a introdução, você vai convidar a criança a conhecer outros atributos de Deus. Os bem ortodoxos não gostam que a gente fale características, sempre a palavra atributos. Mas na sala de aula, entre os nossos alunos, fica impossível, porque às vezes eles nem sabem o que é esse tal atributo. Então diga que são as características de Deus como pessoa. E aí, gente, tem uma outra questão que já remete a isso. Quando eu falo que Deus como uma pessoa, mas Deus não é Deus? Sim, mas Deus é Deus pessoal. Todo mundo entendeu que essa é uma pergunta legítima? Sim. Então vamos agora ver se aquilo que vocês disseram é o que a Bíblia diz sobre o que Deus é. Essa é a nossa missão de hoje. Fazer um tira-teima. Ver se o que nós pensamos que Deus é o que a Bíblia diz sobre Deus. Vamos começar por Isaías 45:5. Isaías é um livro profético, os profetas maiores. Vamos todos procurar Isaías 55:5. Quem já encontrou, ajuda o seu colega a encontrar também. É importante agora que você entenda que o tempo que vai levar para a aula depende muito do que você ensinou para manusear a Bíblia. Professor, não se estresse com o aluno que não encontrou. Ajude. Todos encontraram? Sim. Alguém gostaria de ler? O que está escrito em Isaías 45:5? Não. 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te exigirei, ainda que tu não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há Deus fora de mim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem um cachorro de estimação? Quem tem? Levanta a mão. Nossa, nós temos muitos cachorrinhos aqui de estimação. Deixa eu contar uma história sobre os cachorros. Vocês sabiam que o cachorro não sabe que existe? Não sabe que existe. O cachorro não sabe que existe, gente. Gente, tem gente que está chamando o cachorro de bebê, meu filho, e o cachorro nem sabe que existe. Sabe por quê? Porque o cachorro não é uma pessoa. E sabe por que o cachorro não é uma pessoa? Sim, porque ele é irracional. Ah, ele é irracional? Muito bem. Mas tem uma resposta bíblica para isso muito boa, sabe o que é? Quando o Senhor fez o homem, quando o Senhor fez os animais, Ele disse para a terra, para brotar, para existir. Ele disse, existam animais. Ele olhou para o mar e disse, águas, produzam peixes. Mas quando Ele fez o homem, Ele soprou as suas narinas, colocou ali fôlego de vida. Sabe o que Deus colocou em nós?
Ele colocou o seu ser, o seu espírito, a sua consciência. É por isso que nós sabemos que existimos. Porque Deus existe, é uma pessoa, nos criou e nos fez pessoa com consciência. Glória a Deus. Já o cachorro, o gatinho, a galinha, o porquinho, coitadinhos, eles não sabem que existem, porque somente as pessoas têm consciência de si. E nós só temos porque o nosso Deus é uma pessoa, nos fez a sua imagem e semelhança, logo nós somos pessoas. Nosso Deus é Deus pessoal. Falei mal dos cachorros. Os pais de pet, as mãos de pet vão me eliminar. Mas eles aprenderam. Deus é uma pessoa. A primeira grande verdade que aprendemos: Deus é um Deus pessoal. Vamos dizer bem forte: Deus é um Deus pessoal. Mas nós podemos aprender mais sobre a pessoa de Deus. Queridos, parêntese, que nós vamos parar agora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que esse é o primeiro atributo de Deus que a gente colocou aqui no livro? Porque nenhum Deus, já porque todos são falsos, tem consciência porque são mortos. O que a Bíblia diz? Tem boca e não fala, tem narinas e não cheiram, tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, nem som algum sai da sua boca. E o que a Bíblia diz? Sejam iguais a eles todos os que os adoram. É por isso que Jesus Cristo veio para nos trazer vida. Porque Ele quer que sejamos como Ele, tenhamos a vida eterna que Ele tem. Nosso Deus é pessoal. Sabe o que isso significa? Que Ele pode se relacionar conosco. Nosso Deus é uma pessoa. E é por isso que Ele sabe o que sentimos, entende o que necessitamos, se preocupa com as nossas necessidades. Ele é pessoal. Você pode falar com Ele, você pode ouvi-lo, você pode se relacionar com Ele. Da mesma forma, nós iremos fazer com os demais atributos. Primeiro, eu vou trabalhar os 5 versículos chave da lição. Vou terminar, professora. Vou voltar, mas é para outra coisa, já é para o 2. Deus é Espírito. Eu vou falar primeiro de João 4:24. Ou seja, eu vou dar os versículos, eles vão ler, nós vamos analisar. Sim, está tudo na revista. Deus é glorioso. Êxodo 34:20. Deus é santo. 1 João 1:5. Ou seja, Deus é um Deus pessoal. Deus é Espírito. Deus é glorioso. Deus é amor. São os atributos trabalhados na primeira lição. Quanto tempo vai durar essa lição, Cris? Não sei. O ideal é que você faça esta lição em pelo menos 3 encontros. Por isso que leva 6 meses, 8 meses. Você vai mergulhar em cada atributo. Cada atributo, só para finalizar, quando eu falo Deus é Espírito, Deus é Espírito é uma aula. Deus não pode ser visto. Mas isso é o óbvio. O óbvio, meu aluno já sabe. Sabe qual é a implicação dessa verdade doutrinária? Como Deus é Espírito, Ele não está submetido às leis da física. E é por isso que Ele está em todo lugar.
Ele ouve tudo, ele pode fazer tudo. Pois é, pronto. Quando termina a aula, você descobriu o segredo. Eu vou perguntar novamente para tu. Agora que nós investigamos a Bíblia, quem é Deus segundo a Bíblia? Segundo o que nós estudamos hoje. Deus é um Deus pessoal, Deus é Espírito, Deus é glorioso, Deus é santo, Deus é amor. Não são hipóteses, a hipótese é no começo, agora são teses. É isso que a Bíblia diz que Deus é. E cada um desses atributos tem uma explicação e uma aplicação que vai fortalecer a fé da criança. Entenderam? Então, gente, não é uma aulinha. Não, é uma aula bíblica. Pegue todos os versículos, marque na sua Bíblia, estude, mastigue, para que quando você chegue na sala de aula, você vai chegar querendo dar aula e não com medo dos alunos. Não tenha medo dos alunos. O professor que está preparado está pedindo, me pergunte, pelo amor de Deus, porque eu quero te comunicar, eu quero te responder. Tá bom? Agora a aula vai acabar. Então vamos cantar o hino da aula acabar. Elias, bota o hino da aula para acabar. Cadê? A nossa aula vai. A nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai acabar. Eu estava, desde que eu cheguei, eu digo, gente, eu tenho que mudar a playlist desses professores de criança. A nossa aula vai acabar. Bora, meus irmãos, eu tô no clima. E eu já vou embora. Adeus, coleguinha. Até logo. Como é bom saber que é aqui e lá fora. Deus continua. Segura as palmas aí. Irmão, volta lá no começo. A aula acabou e eu já vou embora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda vez que vocês forem aprender um hino novo, não batam pau. Foco na letra. A aula acabou e eu já vou embora. Adeus, coleguinha. Até logo. Como é bom saber que aqui e lá fora Deus continua de nós cuidando. Não é lindo? De novo. A aula acabou e eu já vou embora. Adeus, coleguinha. Até logo. Como é bom saber que aqui e lá fora Deus continua de nós cuidando. Vamos levantar e vamos cantar para ir embora. Eles vão ficar. Vocês só vão levantar e depois sentar, porque a chefa disse que vocês vão ficar. Vamos lá. As palmas só antes da música começar. A aula acabou e eu já vou embora. Adeus, coleguinha. Até logo. Como é bom saber
Muito bem, glória a Deus. Pode sentar.